Vamos lá para Brasília. Em entrevista à Rádio Sociedade, Lula voltou a falar sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Falávamos há pouco sobre isso, né? Segundo Lula, o Banco Central não pode ter alguém com viés político. O Henrique Carmo tem mais informações a respeito dessa entrevista. Henrique. Lívia, o presidente Lula, que está em Salvador para participar das comemorações do dia 2 de julho na capital baiana, deu essa entrevista agora pela manhã à Rádio Sociedade, a rádio de Salvador. Ele voltou a falar, como você disse, do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, falou também de outros assuntos econômicos, como a alta do dólar, criticou aí essa alta do dólar, alegando aí o que ele classificou como uma especulação relacionada às suas falas em outras entrevistas, e falou sobre o Roberto Campos Neto, disse que o presidente do Banco Central tem um viés político, mas destacou e deixou claro que vai aguardar o fim do mandato do presidente do Banco Central para poder indicar alguém. A gente selecionou um trecho da fala do presidente durante a entrevista, vamos ouvir. E é o presidente da República que tem que indicar. E quando a gente indica um presidente do Banco Central, quando a gente indica um presidente do Banco do Brasil, quando a gente indica um presidente da Petrobras, a gente não indica essa pessoa para essa pessoa fazer o que a gente quer, não. Porque as empresas têm diretoria, as empresas têm conselho, as empresas têm um cronograma de trabalho, e o Banco Central é a mesma coisa. O Banco Central tem uma função, sabe, que é cuidar da política monetária desse país, quer cuidar, sabe, de atingir a meta da inflação, e por isso nós acabamos de aprovar a meta de inflação de 3%, ainda vai continuar com 3%, e nós vamos tentar buscar isso. Agora, o que não dá é para você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político, sabe? Definitivamente eu acho que ele tem um viés político. Agora, veja, eu não posso fazer nada, porque ele é o presidente do Banco Central, ele tem um mandato, ele foi eleito pelo Senado, eu tenho que esperar terminar o mandato e indicar alguém. Lívia, o presidente também falou sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que ele pediu ao Fernando Haddad para que ele apresente ali casos de excesso de gasto para que o governo possa tomar as providências. Falando em Haddad, Henrique, amanhã vai ter uma reunião entre o ministro e o presidente Lula, justamente para falar de assuntos econômicos. Mantida a reunião? Isso, o ministro Fernando Haddad informou ontem que deve se reunir amanhã com o presidente Lula, que o presidente que retorna amanhã das viagens que fez durante esta semana, e os assuntos abordados serão a economia do país. Entre esses assuntos, ele deve falar justamente sobre a revisão de gastos, foi o que a gente disse. O ministro também falou que essa questão da revisão de gastos vai ser uma decisão do presidente, e também deve falar do cumprimento da meta fiscal para 2024 e 2025, além também das medidas da desoneração da folha de pagamento de 17 setores, esse assunto que ainda está parado aqui no governo federal, e também medidas para atender o estado de calamidade do Rio Grande do Sul. A gente segue acompanhando aqui do Ministério da Fazenda para saber quais serão os resultados dessa conversa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente Lula, marcado para amanhã. Muito obrigada, Henrique. Bom trabalho aí para você. Vamos seguir lá em Brasília para ouvir a análise do Zé Maria Trindade. Medidas de compensação da desoneração da folha de pagamento na pauta, então, desse encontro de amanhã. Revisão de gastos. Haddad está sendo muito pressionado, não só pela ala política, pelos jornalistas. Ele mal pode sair do ministério, que já é bombardeado, né, Zé? Com essas perguntas sobre quando vai sair o plano de corte de gastos. E sempre ele joga para cima do Lula, né? Nós vamos apresentar as possibilidades, mas a decisão final será do presidente da República. Será que vai ter essa decisão ainda em 2024? É necessário que haja, mas será que vai ter? Olha, está na mesa do presidente Lula as verdades sobre o governo, dados concretos ali sobre a possibilidade de corte de gastos. Esses cortes foram apresentados num sentido muito amplo, não como uma tendência ou como uma decisão de governo. Porque os cortes passariam pela área social, redução das famílias que recebem Bolsa Família, uma nova reforma da Previdência e corte de gastos, inclusive nas áreas de educação e saúde, através de uma mudança no Fundo Constitucional. Porque hoje, como está, nos fundos constitucionais, quando a arrecadação aumenta, naturalmente, obrigatoriamente,
o aumento de gastos na área de saúde e na área de educação e dos fundos constitucionais. São repasses obrigatórios. Isso alavanca, aumenta os gastos públicos. Também há um crescimento vegetativo da folha de pagamentos. Mesmo sem reajustes para todos, alguns são promovidos por tempo de serviço e é uma promoção natural, o que aumenta a folha de pagamento, e principalmente nas aposentadorias, a previdência. Então, o governo está engessado em alguns setores e tudo isso foi para a mesa do presidente. Ele disse não, nada de corte de gastos na área social, nem redução, mas admitiu fazer um pente fino, uma peneira no Bolsa Família e tirar do sistema pessoas que não necessariamente se enquadram nos quesitos para receber o Bolsa Família. E foi isso, não só o discurso, mas é isso que convence o mercado de que o governo não quer realmente fazer uma mudança estrutural. Me disseram no Ministério da Fazenda que é natural e corriqueiro a reunião do presidente Lula com o ministro da Fazenda. É um dos ministros que se reúnem com o presidente. Ele não vai, evidentemente, se reunir com todos os ministros da esplanada. Acredito até que alguns ele não sabe nem o nome do ministério e muito menos o nome completo do ministro, né? Mas, enfim, esses cortes são necessários porque a arrecadação está engessada. E o governo dá a demonstração de que prefere lutar pelo aumento da arrecadação do que o aumento de gastos.